Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa e hoje eu quero continuar o meu assunto em torno da mensagem As Dores de Parto e comentar como que esse sistema organizado entrou em colapso, entrou em dores de parto logo depois que o sétimo selo foi aberto. Eles não puderam suportar a revelação da vinda do Filho do Homem através do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo literal de nosso Senhor Jesus, que é a sua igreja. Isso causou uma convulsão, isso sacudiu todos os alicerces denominacionais no dia do profeta, a tal ponto de que depois que ele abriu os misteriosos 7 selos, ele disse: e isso fará com que 10.000 dos meus amigos vão embora. E foi tão verdade que depois que ele pregou os selos, especialmente o sétimo selo estava diante deles, veja, e eles não puderam suportar isso, causou muita dor de parto. Eles queriam o poder que operava através da vida do profeta, mas não podiam tomar a mensagem. E veja, o sétimo selo, toda vez que um selo é aberto, isso causa uma convulsão. Isso causa uma dor de parto, veja, no sistema organizado. E foi exatamente o sétimo selo que separou a casca do grão. Então, logo depois que ele pregou, ele passou 3 anos e meio em Tucson, Arizona, e ele então conta que ele não mais foi solicitado para pregar a palavra no meio do sistema organizado. Os únicos que ainda o chamavam eram os homens de negócios do Evangelho Completo, que faziam reuniões em hotéis e o convidavam para pregar. Mas veja, a convulsão, veja, o sistema o expulsou porque não pôde suportar a verdade da palavra. Então ele pregou essa mensagem de dores de parto e todos nós conhecemos o episódio que aconteceu naquela reunião, quando ele foi para a plataforma com uma Bíblia que ele havia ganhado de sua esposa. Era uma Bíblia nova e as páginas estavam coladas e ele queria encontrar São João 16, mas sua Bíblia sempre abria em São João 17. Até que o padre que estava na plataforma se levantou e disse: filho, acalme-se, Deus está para fazer algo. Veja, ali estava o cumprimento de uma profecia. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora estava aqui, velado atrás de peles humanas, para terminar a leitura de Isaías 61, verso 1 e 2. Em sua primeira vinda, ele leu o verso 1 e a metade do verso 2, mas aqui, no tempo do fim, ele veio completar a outra parte do verso 2. Por isso ele pregou no dia seguinte, ou na mesma semana: hoje tem se cumprido essa escritura. Então isso foi algo muito importante, que só pode ser revelado pelo ministério do Filho do Homem, o ministério do anjo de Apocalipse 10:7, porque todo o livro de Apocalipse, todas as profecias relativas ao tempo do fim, estão atreladas ou conectadas, veja, com a figura de William Branham. Ele não é Jesus, mas atrás da pele humana dele estava Jesus Cristo, por isso que as profecias estavam ligadas à sua vida. Por isso, uma parte do mistério está nas mensagens, nas pregações, mas a chave para entender a palavra de Deus estava na própria vida do irmão Branham. Por isso, então, ele leu São João 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Veja que Jesus foi bem específico nessa parábola. Ele não disse uma mulher, ele falou um homem. Então ele prega a mensagem de dores de parto para enfatizar que todo o sistema organizado estava podre, totalmente contaminado com políticas, com mundanismo, totalmente contaminado. Veja, o sistema Laodiceia sofrendo de amnésia, cegos, miseráveis, pobres, nu e não sabem. Então nessa condição, essa igreja, veja, uma mulher, a mulher igreja, o sistema organizado. Veja, depois que ele morre, veja, ele nunca mais se levanta. Por isso ele está pregando a mensagem de dores de parto para mostrar que o sistema de Deus, primeiro, é permitir que aquele velho sistema apodrecesse
para em ordem trazer o novo. E o novo agora não é um novo sistema religioso, um novo movimento denominacional. Foi produzir um homem. E que homem foi esse? O Filho do Homem. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo aqui agora, fora do sistema organizado, ele prega a mensagem saindo fora do arraial. Veja, para receber agora a palavra feita carne. Porque esse foi o homem que nasceu desse sistema podre, corrompido, chamado Laodiceia. Veja, então eu vou repetir a leitura de nossa última conversa no parágrafo 89 da mensagem Dores de Parto. Veja, o que foi isso? De volta à palavra, de volta à vida. Veja, os sistemas não têm vida, somente a palavra de Deus tem vida. Os sistemas são construídos ao redor dela, mas não tem vida. É a palavra que dá vida. E eu abro parênteses e coloco meu comentário. Veja, qualquer sistema organizado ao redor dessa mensagem são sistemas mortos. E esses sistemas apodreceram, caíram, se corromperam. Veja, Deus tem presenteado a sua igreja com a palavra, com a mensagem. Nossa liderança é o Espírito Santo. Somos liderados pelo Espírito Santo através da mensagem. Não queremos um rei sobre nós, não. Queremos o Espírito Santo. Então ele acrescenta, sua mensagem agitará o restante de volta à palavra. É o que a abertura dos selos fazem. Ela revela Satanás na estrutura chamada igreja, revela a podridão, pastores com 2, 3 mulheres, a podridão de um sistema ao redor de um homem, que só um homem tem a interpretação da palavra e todos os demais só podem repetir aquilo que ele fala. Interesses em política, interesses em dinheiro, em domínio, em governo, mentes políticas controlando os pastores, controlando as igrejas. É um sistema podre, acabado. Então veja, um grupinho sairá e talvez crerá no tempo de Noé somente mais ou menos 8 pessoas, mas de qualquer maneira Deus agitou o restante e destruiu o resto deles. Isso tem que ser sacudido. Veja, isso foi feito através das eras, até que finalmente a igreja lhes entregou um filho homem. E aquele filho homem era a palavra, ela mesma, feito carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele venceu cada demônio, todo o poder sobre a terra que veio sobre ele, somente com a palavra do Pai. Todas as tentações de Satanás. Ele repreendeu Satanás, não com seus próprios poderes que ele tinha. Ele podia multiplicar os pães, ele podia curar os enfermos, ele podia ressuscitar os mortos, mas qual foi o poder que ele usou? Veja, ele usou o poder da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, pois ele era a palavra. Agora, saltando para o 93, para chegar ao ponto aqui. Veja, ali estava a palavra feita carne, Hebreus 4:12. Veja, e ele conhecia os mistérios do coração. Ele conhecia os mistérios do coração de Pedro, da mulher do poço, de Natanael e os demais. Ele sabia o que eles pensavam. Ele sabia o que Simão, o leproso, estava pensando quando a mulher estava lavando os pés de Jesus. Tudo isso era a palavra manifestada. Deus lhes entregou um filho. E que filho foi esse? O Filho do Homem. E o mesmo tem acontecido aqui no tempo do fim, através da igreja. Agora veja os 173 dores de parto. Sempre que Deus está para trazer o novo, o velho tem que morrer. Metido em escândalos, metido em corrupção, podridão. Veja, dinheiro, mulher e fama. Essa é a verdade. Então veja, vem as dores de parto, vem qual é o problema? Somente os remanescentes sairão. Somente os remanescentes sairão. E esta é a razão pela qual estou chorando e esforçando, e importunando e colocando à parte cada favor do homem aqui na terra para encontrar favor com Deus e somente movendo em sua palavra, não se comprometendo, não se envolvendo com favores, com dinheiro,
com nada, para poder estar livre, para poder pregar a verdade. Veja, ela está em dores, e este é o problema, ela dará à luz, ela deve fazer sua escolha. O manuscrito na parede, vemos que a terra está quase pronta para ir, isto é certo, e vemos a igreja, ela está tão podre, ela está quase pronta para ir, e as dores de parto estão em tudo isso, nos dois, no mundo e na igreja. Irmão, que diagnóstico maravilhoso para nós que estamos vendo a podridão dentro da igreja, a podridão nos sistemas, vemos a terra se entregando, entrando em colapso, os cientistas afirmando que a terra já entrou na UTI, terremotos, vulcões, seca, calor, pragas, por toda parte. Veja, a terra está nervosa, nação contra nação, reino contra reino. Aqui em nosso país estamos às vésperas de uma convulsão social. Essa que é a maravilhosa mensagem. Nós não queremos preservar esse sistema, ele tem que morrer, tem que apodrecer para que o novo apareça. Veja, a igreja que será arrebatada. Olhe, veja, e as dores de parto estão em tudo isso, nos dois, no mundo e na igreja. E tem que haver o nascimento de um novo mundo e o nascimento de uma nova igreja para ir ao milênio. Nós sabemos disso. Olhe, Deus a deu, e observe atentamente isto agora em conclusão. Seu último sinal, sua última mensagem, seu último sinal é que ela tem que estar nas condições nas quais ela estava no começo. O mundo, a igreja, olhe como isso era no princípio, todos os seus anos, veja, de Malaquias até Jesus, olhe para ela todos esses anos agora, e olhe nisso lá atrás, como entrou a corrupção nela, olhe para a terra como era ela em cada tempo, como nos dias de Noé e demais, tem que estar no mesmo tipo de caráter, e nós vemos isso, como foi nos dias de Noé, nós vemos todas essas coisas somente limitando, então entraremos no último sinal. Veja, no capítulo 17 de Lucas, versos 28 ao 30, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, pois como foi em Sodoma, veja, podridão moral, Sodoma e Gomorra, a família desmoronando, casando e dando-se em casamento, política podre, economia destruída, todo o sistema está corrompido, e graças a Deus por isso, porque é a hora de aparecer a verdadeira igreja, nascida da palavra, dos misteriosos 7 trovões, que dariam fé para o arrebatamento. É aí onde nós estamos, meu amado. Não estranhe a sujeira, não estranhe a corrupção, não se lamente, isso é necessário, para que um pequeno remanescente saia para fora. Veja, saia desse sistema podre, que agora, entre parênteses, está dentro da própria mensagem. Líderes como entre políticas, terminando a sua vida de forma vergonhosa, nas páginas dos jornais, escândalos morais, escândalos sociais, escândalos com dinheiro. Tudo isso teria que aparecer para que o remanescente pudesse sair para fora. Vemos isso no mundo, vemos isso na igreja. Que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha trazido um pouco de iluminação. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.